1 Reis 19:5, que diz assim: deitou-se, dormiu. Vamos pôr o 19 em diante, porque a gente entende o contexto do texto e fica melhor. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses. Olha só o que Jezabel disse a Elias: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã, Elias, a estas horas, eu não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, você matou os profetas de Baal, e eu estou marcando a hora, amanhã, essa hora eu mato você. Foi o recado de Jezabel para Elias, o profeta. Jezabel era a rainha má, né? Continue. Temendo, pois, Elias, então Elias ficou com medo daquelas palavras. E o medo pode fazer a gente correr. Fala com o irmão, o medo pode fazer a gente correr, não é? E Elias, com medo daquelas palavras, com medo daquelas sentenças, ele levantou para salvar a sua vida. E se foi, chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E o que ele pediu, gente? E ele pediu para si a morte, disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais que já morreram. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo o tocou e disse-lhe: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, junto à cabeça dele um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez o anjo do Senhor e tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o teu caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, até o monte de Deus. Pode se sentar, por favor. Diante de uma grande ameaça, quem aqui conhece o Deus Todo-Poderoso? Levante a sua mão. Então, quando a gente conhece Deus e acontece uma notícia ruim, alguém te ameaça, alguém te persegue, olha, eu sempre peguei as dificuldades e usei elas como trampolim para chegar mais perto de Deus. Tem gente que no dia mal dele, em vez dele ir para perto de Deus, o que ele faz? Ele acha que Deus o abandonou e foge. Ontem o pastor Jerônimo estava dizendo que os dias bons são piores do que os dias maus, porque os dias bons podem te afastar de Deus. Os dias bons, os dias de dinheiro no bolso, o dia de eu não tenho problema nenhum, esses dias podem ser os mais perigosos na nossa vida, porque você pode, porque está tudo bem, deixar de buscar Deus. Então, por que às vezes Deus permite colapsos na nossa vida? Para consertar a nossa história, para consertar o nosso posicionamento. Imagina se todo dia vitória, 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 alegria, alegria, alegria. De repente você vai dizer: olha o que o Richard disse. Ele fez o propósito de devolver o dízimo, devolveu, Deus honrou ele assim, de maneira espetacular. Quando estava tudo bom, trabalhando na chácara, trabalhando em casa, construindo, reformando, ele relaxou. Quando ele relaxou, ele disse: amanhã eu dou e não dava, depois da manhã eu dou e não dava, a semana que vem eu dou e não dava, e de repente tudo fechou para ele de novo. E Deus disse para ele: olha, enquanto você insistir em em pegar aquilo que não é seu, eu vou tirar de você aquilo que eu já te dei. Então, por que Deus permitiu que azedasse o leite dele? Para que ele entendesse que está tudo indo bem porque você está fazendo o que é certo diante de Deus. Está tudo dando certo, não é sorte, é porque Deus está respondendo o que você está fazendo. Então não pare de fazer. Então Elias, quando a coisa apertou, em vez dele buscar Deus, a Bíblia diz que ele fugiu
da presença, ele quis salvar a vida dele, a Jezabel o ameaçou para salvar a vida dele, ele andou pelo deserto e encontrou então um zimbro, uma arvorezinha. O zimbro é uma árvore que não tem folhas. Ele deitou debaixo dessa árvore e pediu para si a morte. Ele disse assim, segundo o texto bíblico, ele disse: basta, Senhor, eu não quero mais, eu não sou melhor do que os meus pais, essa mulher está me ameaçando, Jezabel quer me matar, eu não quero mais viver, chega. Só que Elias queria morrer, mas Deus queria que ele vivesse. Vou dizer de novo, Elias queria morrer, mas Deus tinha um propósito de vida para ele. Talvez você quer pôr um ponto final, Deus quer colocar uma vírgula, porque a sua história continua. Quem está aí, levanta a mão e dá uma glória a Deus. Então, Elias queria morrer, mas a Bíblia diz que Deus queria que ele vivesse. Então o que Deus fez? Deus o fortaleceu. Muitas vezes na nossa vida, não é que o inimigo é muito grande, não é que o problema não é invencível, não. Você só precisa ser fortalecido. Por isso a ceia do fortalecimento. A Bíblia diz que Deus trouxe um anjo. Quando ele deitou, um anjo trouxe uma botija de água e um pão e colocou na cabeceira dele. O anjo lhe acordou Elias e disse para ele: levanta-te, acorda, levanta e come. E aí Elias olhou e tinha uma botija de água que representa o Espírito Santo, e um pedaço de pão que representa a palavra de Deus, representa o Senhor Jesus. As duas pessoas que vão te fortalecer hoje: a presença do Espírito Santo e a presença de Jesus. A presença do Espírito Santo é uma coisa, a presença de Jesus é outra. Os dois juntos é que vão te fortalecer. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Então Elias viu ali uma botija de água, e ele bebeu a água e comeu o pão e dormiu. Olha só, ele estava tão fraco espiritualmente, que ele comeu a comida do céu. Era a comida do céu. Ele come aquela comida e dorme de novo. É normal você participar de um culto poderoso e chegar em casa e parecer que não mudou nada. Não é que não mudou, é porque a sua fraqueza é tão grande, que você vai precisar ser tocado uma segunda vez, ser alimentado uma segunda vez. A Bíblia diz que o anjo voltou a segunda vez, acordou ele e disse para ele a segunda vez: come e bebe, porque a sua jornada não termina aqui. A sua jornada, o teu caminho é sobremodo longo. O que Deus estava dizendo para ele? Você acha que vai acabar aqui agora, que é um ponto final, mas Deus está dizendo para você comer, porque você vai ter muita água ainda para passar debaixo dessa ponte. Mineirano falando como um mineiro, há muita água para passar debaixo dessa ponte. O seu caminho, a sua jornada não termina aqui. A sua jornada é sobremodo longa. Olha para o irmão do lado e diga para ele assim: toda vez que Deus vem te fortalecer, é porque Ele ainda tem coisas para fazer na sua vida. Quem levanta a mão e dá um glória a Deus. Pastor, por que Deus me renova? Porque Ele ainda tem algo para fazer na sua vida, e Ele não quer que você desanime. Quem me entendeu? Mas é normal desanimar? Eu vou te mostrar isso. É normal diante de uma luta eu ficar desanimado, prostrado? É normal. Mas se você tem Deus, Ele vai te fortalecer. 1 Samuel capítulo 30. Olha como que Davi, ele conquistou coisas que ninguém jamais havia conquistado. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclag, e esta ferido e queimado. Tinham levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo, os amalequitas levaram consigo e foram o seu caminho. Ao chegaram a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Meu Deus do céu, Davi, diga assim: Davi, o homem que conquista o que ninguém jamais conquistou. No caminho, na trajetória de conquista de Davi, ele esbarrou com 16, olha para mim, por favor,
16 meses de escuridão. Quantos meses? Você já viu essa parte da vida de Davi? Davi ficou 16 meses, olha para mim, 16 meses, num período de escuridão. Que 16 meses foram esses? A Bíblia diz que o rei, Davi ainda não era rei, ele ainda não havia conquistado Jerusalém, e o rei que estava na época queria matá-lo, o rei Saul queria matá-lo. Então o que ele fez? Ele saiu de Jerusalém e ele foi fazer aliança com os filisteus. Ele foi para a cidade de Gate e pediu ao rei de Gate que o guardasse, que o protegesse. Quando a gente está vivendo perseguição, é normal a gente tomar decisão errada. Olha para o irmão e diga: cuidado com as decisões erradas que você toma no aperto. Davi não era de Deus? Sim ou não? Quando o inimigo apertou ele tomou uma decisão errada. Ele foi para a terra do inimigo, na cidade de Gate, e ele pediu ao inimigo que se ele pudesse morar em uma de suas cidades. O inimigo sabia que Davi era um guerreiro poderoso, que havia matado inclusive o gigante Golias, que era dessa cidade de Gate. Mas o rei, em vez de matar Davi, ele aceitou Davi com uma condição: então aonde nós guerrearmos, você vai guerrear as nossas guerras, e enquanto isso você fica refugiado aqui, para que Saul não te mate. Essa é a história. Davi estava num momento escuro da vida dele, difícil. Sabe aqueles momentos difíceis que a gente vive, crente vive, quem não é crente vive, quem é pastor vive, quem é obreiro vive, quem não é obreiro vive, aqueles momentos difíceis. Davi estava naquele momento difícil e ele tomou uma decisão errada. Ele foi até o rei de Gate para poder pedir asilo, e o rei de Gate fez essa proposta para ele: tudo bem, você fica aqui e luta aonde a gente for lutar, que naquela época eles lutavam para conquistar terras. Você luta por nós e eu te dou a cidade de Ziclag para que você more nela. Então Davi pegou as mulheres dos homens, ele tinha 600 homens. Quantos homens? 600 valentes. Ele pegou a família dos 600 valentes, foi para Ziclag, a esposa dele foi para Ziclag, e eles moravam em Ziclag, e ele saía para lutar. A Bíblia fala que ele estava alguns meses fora de casa. Quem está aí? Quem está ligado? Ele estava algum tempo fora de casa, e ele estava voltando para Ziclag. Ele estava a 145 quilômetros longe da sua cidade. Pastor, é perto 145 quilômetros? É para quem tem um carro que anda a 120 por hora. Davi montava num cavalo e ele tinha que andar 145 quilômetros no lombo do cavalo para voltar para casa. E quando eles estavam voltando para casa, os 600 homens, o que ele encontra? Quando ele chega em Ziclag, os amalequitas haviam colocado fogo na cidade. A cidade estava totalmente queimada e não havia uma só alma naquela cidade. Olha para o irmão do lado e diga: a cidade estava totalmente queimada. A cidade, como é que estava a cidade? Ela caiu. A cidade totalmente queimada. Os amalequitas haviam entrado lá. E quem que eles pegaram? Eles pegam a mulher de Davi e seus filhos. Eles pegam as mulheres dos 600 homens de Davi valentes e levam embora. Quando Davi chega, não tinha nenhuma viva alma dentro da cidade. Todo mundo tinha sido levado cativo. Quem está aí? Nesse momento a Bíblia diz que Davi chorou. O que ele fez? Porque qualquer decisão errada que você toma hoje, amanhã ela vai bater na sua porta com uma tragédia. Ela pode ser uma decisão acertada agora, você achar que está por cima da carne seca. Tomei a decisão e daí, estou indo embora mesmo. Bate a porta na cara do pastor e diga: estou indo embora, estou nem aí para o senhor, para essa igreja, para esse lugar, estou nem aí para ninguém, estou indo embora. E você esquece do propósito de Deus na sua vida. Mas aquela decisão errada, mais cedo ou mais tarde vai virar uma tragédia na sua vida. E virou uma tragédia na vida de Davi. Depois de correr, de cavalgar 145 quilômetros no lombo do cavalo, quando ele chega em casa, a cidade está incendiada. E além de estar incendiada, ninguém da família dele está lá. Os filhos tinham sido levados, as mulheres, todo mundo tinha sido levado pelo inimigo. Quem está aí? E a Bíblia diz que naquele dia Davi chorou. Põe o texto para mim, fazendo favor, deixa eu ler um pouquinho mais com eles.
Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram as suas famílias, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Eles choraram. Você já chorou até não ter força mais, gente? Davi chorou até não ter mais força dentro dele. Ele era o líder. Quem era o líder? E se Davi está chorando, imagina os líderes dele, porque liderança é assim. Se o líder está de pé, os liderados estão como? Está todo mundo sentado. Se eu sentar, você deita. Se eu chorar, você desespera. Quando Davi chorou e os homens viram que eles estavam chorando, olha o que eles fizeram. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoás de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Continua. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Por que os homens de Davi queriam apedrejar Davi? Porque o Senhor é o líder. O Senhor nos colocou nessa enrascada. Foi o Senhor que veio para essa terra. Foi as decisões que você teve que nos pôs nessa situação. Quando a sua mulher quer te julgar pedra, é porque ela entende que vocês estão vivendo essa tragédia por sua causa, você é o líder. Quando a sua mulher, ela começa a gritar e a desesperar e a fazer coisas que você não espera, é porque eles esperam uma decisão sábia sua. Só que Davi estava longe de Deus, da vontade de Deus. Ele estava no lugar que não era para ele estar. Então a tragédia veio e Davi chorou. Quando os homens viram o líder chorando, eles falaram: se ele está chorando, é o fim para nós. E eles pegaram em pedras para poder apedrejar Davi. Só que Davi naquela hora, ele percebeu que ele precisava de Deus. Sem Deus ele não consegue vencer. Sem Deus ele não consegue conquistar. Sem Deus ele não chega a lugar nenhum. E Davi então, depois de 16 meses, ele ora a Deus novamente. Ele chama o sacerdote, vai pondo o texto aí para mim. Ele chama o sacerdote, chamado sacerdote Abiatar, e ele diz assim: traga-me a estola sacerdotal, traga-me o peitoral com as 12 pedras, porque eu quero consultar a Deus. E Davi ora naquele momento, e ele diz assim: Senhor, eu devo ir atrás do inimigo, eu vou alcançar, eu vou ter vitória. Levanta a mão e diga: Senhor. Não, gente, para fora, vamos lá. Senhor, eu devo ir, eu vou alcançar, eu vou ter vitória. E quando Davi pergunta ao Senhor: eu devo perseguir os invasores, eu irei alcançá-los, o Senhor respondeu: persiga-os, porque eu volto a ser com você a partir de agora. Vai, Davi, porque eu volto a ser com você, e certamente você vai alcançá-los, e certamente você vai trazer tudo de volta. Eu ouvi um glória a Deus aí. Bate na mão do Davi e diga: vai, Davi. Ô gente, vamos lá fora, diga: vai, Davi. Levanta, vai atrás, porque Deus está dizendo: eu estarei com você e te darei vitória. Eu vi um glória a Deus aí. Olha para o irmão e diga: pode ir. Mas eu estou chorando, mas os homens querem me apedrejar, mas eu estou num momento difícil. Quando ele pergunta a Deus: eu posso ir? Deus falou: vai, porque eu vou te dar vitória. Ei, quem está aí, dá um glória a Deus. O Salmo 18, diga comigo: persegui os meus inimigos. Olha o que Davi fala daquele dia. O que ele fala? E o que? E o que? E não voltei, enquanto eles não foram destruídos. Pega na mão do irmão e diga: não é hora de ficar chorando. Vai atrás para conquistar o que ninguém jamais conquistou. Vai atrás, irmão. Vai atrás, porque Deus está dizendo: eu sou contigo. Eu ouvi um glória a Deus aqui diferente. Desanima não, irmão. Irmão, não desanima não. Pastor, mas levaram a minha família, levaram tudo que eu tenho. Deus manda te dizer hoje, na corrente de Jerusalém: não desanima não, porque você vai vencer. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Sabe quando é que Davi escreveu o Salmo 18, 37? Ele já estava velho, e ele lembrou do dia de Ziclag, e ele disse assim: eu persegui os meus inimigos aquele dia. Aquele dia
mesmo sem força, eu persegui os meus inimigos, eu os alcancei e não voltei. Eu não voltei para casa enquanto eu não trouxe tudo de volta. Eu trouxe a minha mulher, eu trouxe a minha casa, eu trouxe a minha família, eu trouxe os meus bens. Quem está aí, levanta a mão e dá glória a Deus. Que lindo. Olha o que Davi fez. Eu termino aqui. Volta lá para mim no texto. Davi e os 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns. Aí Davi monta no cavalo. O que Davi faz? Quantos dias, quantos quilômetros ele já tinha viajado? 145. Cavalo cansado, homens cansados. Os 600 montam de novo. Eles apedrejam Davi? Não. Eles olham para Davi e dizem: o meu líder voltou. Olha para o irmão e diga: quando você entrar no desafio de novo, sua família vai olhar para você e vai dizer: meu marido voltou, meu líder voltou, meu pastor voltou, o meu guerreiro voltou, aquele que eu acredito voltou. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Os homens de Davi montam no cavalo e eles começam a cavalgar. Detalhe: o inimigo estava a 3 dias de vantagem. Quantos dias? Vamos lá, gente, quantos dias? Era possível alcançá-los? Deus falou que era. E a Bíblia Sagrada diz que eles vão cavalgando. Quando eles chegam à beira do ribeiro, 200 homens olham para Davi e dizem assim: me perdoa, mas a gente não consegue dar nem mais um passo. E 200 ficaram para trás. Davi só ficou com quantos homens? Só com 400 homens. Quantos amalequitas eram? Milhares. E Davi só tinha 400. Mas quando Deus é com você, quem aqui acredita que Deus está com você? Olha para o irmão e diga: você vai conquistar o que ninguém jamais conquistou. Zé Roberto, o que Davi tinha que deu forças para ele entrar naquela campanha? O que ele tinha que você não tem? Ele tinha motivo. Quando existe um motivo, quando existe uma causa, eu dou tudo de mim. Olha para o irmão do lado e diga: quando existe motivo, quando existe uma causa. A causa era: a minha família está lá e eu não vou deixar eles morrerem. Então Davi tirou forças de onde não tem. Sabe quando é que alguém faz um sacrifício perfeito, um desafio perfeito? Quando ele tem motivo. Você não é como aquela mulher que subiu aqui com câncer. Por isso que para você fazer um desafio é tão difícil. Você não é como essas pessoas desenganadas aqui, que é tudo ou nada. Olha para o irmão e diga para ele: é tudo ou nada. Você é patricinha. Olha para o irmão do lado e diga: você é patricinha. Se é homem, a gente fala o quê? É Mauricinho? Tem algum Maurício aí? Desculpa, tá? Então pega na mão da irmã e diga: deixa de ser patricinha. Se é homem, diga para ele: você é Mauricinho. O que é o Mauricinho? A patricinha. Ele não tem motivo. Ele vai acordar amanhã, o café está na mesa. Você não acordou de manhã e não teve pó para fazer café e nem pão. Você não sabe o que é desafio. Você não acordou e o exame em cima da mesa dizendo: você vai morrer. Quantos meses que a moça falou ali? Eu não sei nem se é moça, é rapaz. Quantos? 15 dias. Você não sabe o que é isso? Isso é causa. Isso é motivo para fazer a corrente de Israel. Tem gente aqui pensando: será que eu faço? Será que eu não faço? Vou pensar. Olha para o irmão e diz: Deus vai acabar te dando um motivo. Fala com ele. Pega na mão dele e diga para ele: Deus vai acabar te dando um motivo para lutar. Eu luto com motivo ou sem motivo, porque eu não quero que Deus deixe o inimigo entrar na minha vida para que eu me lembre de buscar Deus de novo. Eu não quero isso. Quem está aí? Quem está ligado? Deus deixa. Eu falei com vocês, Davi estava 16 meses andando errado, longe da vontade de Deus. Deus deixou a tragédia acontecer para dar um motivo para Davi voltar. Está cheio de gente aqui me ouvindo, que o que está acontecendo na sua vida é Deus te dizendo: ó, se com esse problema
você está frio, imagina se você não tivesse problema. Se precisando igual você está, você não dá glória a Deus do culto. Você senta aí e fica blá 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 blá. Agora imagina se tivesse tudo bem. Sabe por que 200 desistiram e 400 continuaram com Davi? Porque eles tinham, para mim, os 200 que ficou, é porque não tinha mãe, não tinha pai, não tinha esposa no meio dos cativos. Porque quem tem uma causa, não desiste. Quem tem uma causa para lutar, levanta a sua mão. A Bíblia diz que, por que eu estou pregando sobre isso? Porque quando Davi continua a cavalgada com 400 homens, o inimigo, os amalequitas, deixam para trás um egípcio que estava doente. Verso 11, fazendo favor, eu acho que é o 11. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. E Davi deu pão e ele comeu, e lhe deram água para beber. Aquele egípcio era a chave para encontrar o que Davi estava buscando, porque ele estava com o inimigo, só que como ele ficou doente, o inimigo deixou ele para morrer. Davi o encontrou. Quando Davi o encontrou, Davi falou com ele assim: eu não vou te matar, eu vou te fortalecer, eu vou te dar pão e vou te dar água, e a única coisa que você vai me dizer é aonde a minha família está, aonde o inimigo está prendendo o que é meu. E a Bíblia diz que o egípcio comeu o pão, bebeu a água, e ele foi fortalecido. E ele fez uma aliança com Davi e disse: sua família está em tal e tal lugar. Davi monta no cavalo, agora ele tem direção, ele sabe aonde ir. Olha para o irmão e diga: essa semana vai ser uma semana de direção. Você vai saber para onde ir, o que fazer. Quem está aí, né, gente? Quem está aí? Eu gosto daquele glória a Deus diferente, cadê ele? Aí eles encontram o egípcio e Davi diz assim: me fala, eu vou te dar pão para te fortalecer e vou te dar água. Me fala onde a minha família está. E o egípcio diz para Davi aonde encontrar aquilo que Davi está procurando. Às vezes a resposta não está com quem está aqui dentro. Às vezes a resposta está quando você fala de Jesus para quem está lá fora. Essa pessoa sabe aonde você vai encontrar o que você está procurando. Fabinho, Davi tinha quantos homens agora? Nenhum deles sabia onde a família de Davi estava, mas um egípcio ímpio sabia. E Davi desprezou aquele cara. Davi ajudou ele. Olha para o irmão e diga: a pessoa que você vai ajudar essa semana. Não. Eu tô rouco, você não. A pessoa que Deus vai te pôr no teu caminho essa semana, é ela que vai te indicar o contrato de 1 milhão. É ela que vai te dizer por ali. É ela que vai te dizer por aqui. Quem me entendeu, dá um glória a Deus aí. Senta aí. Às vezes a resposta está em quem acaba de chegar. Quem está aí? Pastor, ontem eu estava no Egito e agora eu estou na igreja. Não tem problema, às vezes Deus te trouxe porque você sabe aonde eu vou procurar aquilo que eu preciso. Quando Davi dá pão e água e o egípcio diz para ele aonde ir, põe o texto para mim. Disse-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a esse bando? Respondeu: jura-me por Deus que não me matarás. O cara falou: você não vai me matar? Davi disse: e nem me entregarás na mão dos amalequitas, e descerei e te guiarei a este bando. Se você fizer isso, eu vou descer e vou te guiar a esse bando. Continua. E descendo o guiou,
E eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo, fazendo festa por todo aquele despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Aí Davi, o cara vai guiando Davi. Agora eu sei aonde ir. Quando Davi chega no alto do monte, ele olha, ele vê a sua mulher presa, seus filhos, todo mundo cativo, e o inimigo comendo e bebendo e fazendo festa pela conquista que ele teve. Davi olhou para o céu e disse: o Senhor está comigo? Deus falou: estou. Quantos inimigos eram? Milhares. Quantos Davi tinha? 400 homens. Naquela noite, a Bíblia diz assim, eu vou ler para você não achar que eu estou mentindo. Continue. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão 400 moços que montados em camelos fugiram. Muda a tradução mais clara para mim, olha só. Davi os atacou no dia seguinte, quando amanheceu, até a tarde do outro dia, e nenhum deles escapou. Você não entendeu? 145 quilômetros para chegar em Ziclag. Ele chega lá, cidade incendiada. Ele cavalga mais 3 dias e encontra o inimigo. Quando ele encontra o inimigo, tem milhares, ele só tem 400. Mas Davi tem um motivo. O motivo é que te faz forte. Pega na mão do irmão e diga: é o motivo. Nando, tem um motivo? É o motivo que faz da gente forte. Se você não tem um motivo, você fica extremamente fraco. Quem está aí? O sonho é que dá força para a gente. Compreende o que eu estou dizendo? É o sonho que dá força para a gente. Eu falei do pastor César. Decidiu a semana passada: pastor, eu vou para Jerusalém com o senhor. Falei: quanto você tem dinheiro? Ele: nada. Falei: tá bom então. Tem passaporte? Ele: não. Falei: não, você tá do jeito que Deus gosta. Quer viajar daqui 30 dias sem dinheiro e sem passaporte. Eu falei: é esse retrato que Deus gosta. Você acredita que o homem já pagou a passagem dele? Não, você acredita nisso? Olha para o irmão do lado e diga assim: ó, carro apertado. Não, minha mãe dizia que canta bonito. Você já viu carro de boi? Quanto mais cheio ele está, você nunca viu isso, né? Quem já viu? Deixa eu ver, quem é da roça? Carro de boi andando vazio não faz barulho não. Mas pôs peso em cima dele, ele... e ele vai cantando. O que é isso? Carro apertado. Isso é motivo para Deus te abençoar. Olha para o irmão e diga: você está precisando de uma luta. Fala com ele. Fala: misericórdia, pastor. Não. Então fala com ele: então reage, pelo amor de Deus. Dá um glória a Deus, faz alguma coisa. Quem está aí, dá um glória a Deus aí. Milhares de inimigos. E Davi desceu, porque Davi queria a família dele de volta. Esse era o desafio da campanha de Davi. Ele queria a família de volta. E ele começa a lutar 6 horas da manhã de segunda-feira e termina terça-feira às 6 da tarde. Ele lutou 36 horas. Depois de ter caminhado 145 quilômetros no cavalo para chegar em Ziclag, 3 dias de viagem, ele com 400 homens, ele luta 36 horas com a espada na mão. Quando ele termina a guerra, ele escreve o Salmo 18, verso 37. Eu os persegui, eu os alcancei, e eu não voltei para casa, até que eu destruí todos e trouxe tudo que era meu de volta. Tem alguém com esse espírito de Davi aqui? Uma mão é pouco, levanta as duas, dá um glória a Deus aí. E o texto termina assim. Eu termino aqui agora. Continua, por favor, texto. Então Davi
foi aos 200 homens. Não, volta para mim. Você está lá no 21 já. 18, versículo 18, onde a gente parou. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as mulheres. Pega na mão do irmão e diga: Davi recuperou tudo. Bate na mão e diga: essa mão aqui vai recuperar tudo. Bate na mão do irmão, que nem fé para bater na mão dele o infeliz está tendo. Bate na mão dele e fala assim: essa mão vai recuperar tudo, conquistando o que ninguém jamais conquistou. Você vai fazer proeza, seu testemunho vai ser lindo. Eu vou profetizar para ver se alguém recebe. O seu testemunho vai ser lindo. Você vai fazer proezas. As pessoas não vão acreditar quando você contar. Eu ouvi um glória a Deus aí. Detalhe: Davi tinha quantos homens? Alguém morreu? Nenhum homem de Davi morreu. Ele recuperou tudo o que ele tinha. Por quê? Porque Davi sabia que quando Deus fortalece um homem, Ele o fortalece para vencer.